Fala, turma, beleza? Aqui é o Renato e vamos para mais uma análise de mão, essa nossa oitava mão analisada aqui para a BPLO. E hoje temos uma mão muito interessante, é uma mão de single-handed pot versus um straddle, uma mão HU pós-flop. E eu vou comentar um pouco sobre algumas vezes jogar sem estar nuts, né? Porque a gente sempre comenta que a gente tem que jogar para nuts, e quando a gente está nuts, é fácil jogar, não tem muito erro de você jogar nuts, né? Porém, quando a gente tem mãos que não são nuts, em cenários talvez um pouco duvidosos, em boards carregados, acabam surgindo algumas dúvidas, né? E é o caso dessa mão, que eu considero ser uma mão bem interessante. Então, um jogador no straddle aqui no TG, nós temos um Asas Valete 10 e 8 muito bem conectado, nut suited aqui no Small Blind, a gente tem um Open super padrão, o Big Blind Short Stack foldou e o Straddle vai dar o call aqui. A gente vai jogar HU fora de posição. Deixa eu adiantar aqui um pouco. E aqui a gente vai ter a nossa primeira decisão dessa mão que eu considero super interessante. Nós acertamos um semi-nuts aqui, a gente tem um straight para baixo com valete 8. Temos um redraw do rei aqui, né? Temos alguns blockers, né? Querendo ou não, o valete, o 10 e o 8 são blockers relevantes para esse board. O de 8 de ouros não tanto, né? A gente não bloqueia os principais ouros, que seriam as, rei e dama, aqui nesse caso, né? Não temos defesa de flush e nem de backdoor flush, né? E a primeira questão aqui, a respeito do range pré-flop, né, é que esse jogador fez um straddle. Então, possivelmente ele vai jogar um range muito amplo, né? Algumas vezes 60, 70% das mãos ele vai acabar defendendo, né? Eles não gostam muito de foldar, né, quando eles fazem straddle, ainda mais jogando em posição HU. Então, o range eu já estipulei aqui que vai ser um range bem loose. Aí no topo eu vou considerar que ele vai trebetar, né? E a gente vai ver que, em termos de equidade bruta, nossa mão tem muita equidade, por mais que a gente não esteja nuts. Por quê? Porque a gente tem um straight, né? É uma mão muito forte. Ela vai segurar até o river, aí já é outro ponto, né? É um board muito dinâmico, onde tem flush draw, podem vir as dobras, né? Algumas cartas vão completar um straight draw, um straight para cima, né? Um straight melhor que o nosso, né? Claro que o rei a gente faz nuts aqui, mas batendo um as, batendo um valete, vão completar alguns outros straights, no caso, né? Mas a gente tem uma mão muito forte. A gente vai se betar muito esse board, por mais que a gente tenha muitas Broadways no nosso range, né, de open no caso, tem muitas mãos que a gente não vai ter interesse em betar num board como esse, justamente por ele ser um board muito carregado, né? A gente vai ter muitos combos ainda de tipo dois pares, flush draw seco, só overpair, que não tem incentivo em apostar, porque dificilmente vai tomar call de uma mão pior, não vai ter tanta fold act, né? Porque ainda, querendo ou não, muitas mãos vão interagir com esse board, né? Então, só para clarear um pouco, vamos ver aqui qual que é a frequência que ele vai acertar algumas mãos aqui, né? Trincas, eu imagino que todos os dois pares, com alguma equidade adicional, ele ainda vai pagar pelo menos a primeira aposta, né? Talvez até um par que ele pague também a primeira aposta, né? Vou colocar aqui para filtrar os melhores. Aqui eu já vou adicionar os flushes em dama ou mais, que potencialmente vão pagar. Vou, claro, capar um pouco essas mãos. Eu acho que o flush nuts ele vai pagar todos, né? Ainda mais pelo perfil. Aí vão ter os straights, né? E vamos aqui capar um pouco essas mãos, né? Então, esses dois pares é capaz dele pagar até todos os dama 10, por exemplo, mas eu vou filtrar para alguns combos mais fortes. Então, com o blocker do valete, né, tendo as duas pontas, eu imagino que ele pague. Com essa parte dos flush draws aqui, com certeza ele vai pagar. Só que aqui eu posso colocar até flushes maiores do que o valete, né? Flush draw maior que o valete ou com o valete tendo duas pontas. Então, esses dois pares com certeza vão pagar. Essa parte de um par só, eu vou melhorar um pouco aqui. Eu vou deixar só com o flush. Eu vou deixar também o flush de valete, vai. Porque acho que um par com duas pontas e o flush de valete, ele não vai foldar também, tá? Não vou colocar só as duas pontas secas, né? Igual tá aqui. Acho que com o flush é bem justo. Todos os flush nuts, todos os straights e todos os straights para baixo. Então ele tem um range bem loose pré-flop e eu quero ver quanto que ele ainda acerta esse board, né? Então mais da metade das vezes ainda ele vai estar conectado com esse board, né? Mesmo ele tendo um range bem loose. É uma porcentagem muito alta?
Não, né? Tá na média ali, né? Se ele acertasse tipo 70%, aí seria uma coisa muito alta, né? Ou mais de 60, assim, né? Só que aí vem o ponto que a nossa equidade contra essas mãos, né, que ele paga, começa a ficar um pouco complicado, né? Então eu filtrei aqui contra esse range que ele continua, não estou considerando ainda a parte que ele dá raise para a parte que ele dá call, né? Estou analisando de forma bruta, contra esse range que ele continua, você vê que a gente está atrás, né? A gente está com um pouco mais de 42%. Então, no caso de você apostar, você vai fazer foldar o quê? Metade do range dele que está meio air, que está com umas mãos muito fracas, né? No caso, que você está ganhando de longe, né? Talvez não de um flush draw baby aí, que você estaria negando a equidade, mas a maior parte do range dele não vai ter esse baby flush no caso. E contra a parte forte que ele está continuando, a gente está atrás, né? Então, qual que é a minha ideia aqui, né? Por a fold act não ser imensa e eu só estar fazendo foldar a parte que eu quero que continue, que são as mãos fracas, e me isolando contra uma parte forte que eu não estou bem, mas que eu ainda tenho um valor to down muito forte, né? Porque contra trincas, o straight é melhor. Contra dois pares, o straight é melhor. Contra um par, o straight é melhor. Flush draw, o straight é melhor. Então, a única mão melhor que a nossa aqui é o rei valete, mas a frequência que ele vai ter esse rei valete não é muito alta, né? Então, de todo esse range que ele pagou aqui no caso, ele vai ter o rei valete um terço, menos de um terço das vezes. Então, tem muitas mãos ainda piores do que a nossa, né? Então, a minha ideia aqui é jogar de check, para ir de bluff catch no flop e turn reavaliar, né? Se bater um urso é péssimo, né? Mas contra um segundo barril, dificilmente eu vou escapar, né? Então, ele deu o check. Eu imagino que o vilão vai atacar muito mesmo contra a missa de Sebet, porque é um board scared para o nosso range, né? Tem muitas mãos aqui que não vão conseguir se defender aqui, né? Então, check call é uma ótima jogada, não vejo motivo de dar raise e muito menos de foldar só porque você não tá nuts, ainda o board é muito dinâmico, né? Uma blank total, check, bet, SPR2. E aqui não tem jeito, né? A minha jogada foi construída para isso, para deixar o meu range mais fraco, meu range percebido mais fraco, dando a ideia que eu tenho algum possível flush draw, por exemplo, ou talvez até um dois pares, uma trinca, para ele continuar agressivando com muitas mãos piores, que como a gente viu, vão ter várias mãos piores aqui no caso. E aqui é o win. E algumas vezes sim, a gente vai trombar o nuts, né? A gente tem um backupzinho de ter esse redraw do rei, né? Mas mesmo que eu não tivesse, no caso, eu jogaria da mesma maneira. E no caso, infelizmente, o herói acabou trombando o vilão Nuts aqui no caso, né? Acontece, mas foi uma jogada muito bem feita, né? Desde o flop ali, acho que a construção foi bem ok e o resultado da mão aqui depois meio que não importa, entre aspas, né? Se você tomou as melhores decisões. Beleza? Então essa é mais uma mão analisada aí. De novo, espero que ajude vocês a tomarem algumas decisões e tomar muito cuidado aí de algumas situações que você não tá nuts, mas que tem algum receio de jogar, considerando que essa mão tem muito valor, como foi demonstrado no caso. Beleza? Então um abraço aí, GL nas mesas e até a próxima análise.